fazer uma live aqui essa tarde de sábado de coisas que eu venho pensando na minha relação com os livros de recuperação, especialmente os livros de eu vou falar aqui sobre a montagem da estrutura do ser humano com a qual ele vai viver, e a estrutura que é diretamente responsável pelos de drogas, pelo que ele vai fazer com a vida dele ao longo dos anos que ele tem para viver ainda nesse plano aqui. Então, assim, quem é o ser humano? O ser humano é um punhado de histórias e condicionamentos. Os fatos que vão povoar ou vão construí-lo, com os quais ele vai se relacionar ao longo da sua existência, que, em última análise, são ele. Quem sou eu? Eu sou filho de alguém, eu existi dentro de um espaço geográfico, eu fui criado de uma maneira bastante particular, eu recebi da minha família, das pessoas que me criaram, que conviveram comigo nos meus primeiros anos, onde eu era apenas um mata-borrão que absorvia a experiência do viver das pessoas que me cercavam e que tinham acesso à minha existência e que me tentavam ensinar aquilo que elas presumiam que fosse o melhor para mim, e além disso as dificuldades também, pessoas que na sua relação comigo elas também ajudaram a formar as minhas dificuldades ou os ressentimentos que eu vou carregar pela vida depois, a partir de fatos ou de situações de enfrentamentos que não foram legais, né? De surras ou etc. Então, cada um é simplesmente uma história. E a sua história, embora nós tenhamos uma história extremamente particular, a gente é meio parecido em muitas coisas, né, que nós vamos ter, né? A gente vai frequentar pessoas e lugares e vai se relacionar com o mundo, e isso é que vai nos formar. Os fatos que foram mais significantes na nossa existência que vão formar a nossa maneira de nos relacionar com a vida. Então, é como se, por exemplo, se eu, durante a minha construção como pessoa, eu tinha uma característica de timidez ou de não enfrentamento, de deixar o outro ganhar, né, num conflito, eu posso montar um cara ressentido com raivas antigas, incubadas dentro de mim, como se fossem sentimentos de vingança não vingados e que ficam me cobrando uma ação. Por exemplo, vamos pegar aí um perfil bastante comum até, infelizmente, são as pessoas que, de alguma maneira, na sua infância, pré-adolescência, são pessoas que sofreram agressões, sejam agressões físicas ou psicológicas, diante das quais, pelo tempo, pela imaturidade e pela idade, não tiveram como se defender. E aquela vontade de defesa, aquela situação de perdedor momentâneo, ela fica lá como se fosse uma dívida que a pessoa tem com ela mesma. E aí, numa idade onde ela tem tamanho, onde ela tem
possibilidade, pelo menos física, de reagir, ela indiretamente ela pode se relacionar com a vida como se ela fosse um credor de situações e pessoas que ficaram no passado e que ela não encontra mais, ela não teria condições de reagir tardiamente às situações que a infelicitaram. Então ela vai se relacionar com a vida de uma maneira padronizada, ela vai agredir pessoas e situações, é como se ela tivesse direito a isso, porque na época em que ela sentia necessidade de reagir e ela não tinha poder e nem tamanho para reagir, ela não pôde fazer isso. Então é como se o mundo devesse para ela. Em outras palavras, é como se ela fosse uma credora da vida. Muitas vezes uma pessoa numa idade adulta toma atitudes que os outros não conseguem entender e essas atitudes elas são simplesmente calcadas no desejo de vingança, no desejo de empatar, quer dizer, aquele perdedor que mora dentro da pessoa e que ficou lá atrás na história, ele continua exigindo equalização. Então, é quando, por exemplo, digamos que eu, nas minhas relações com o mundo, num tempo ainda de criança, de pré-adolescência, eu reajo sempre de uma maneira ressentida, me sentindo impossibilitado de reagir diante das situações adversas que vão me acontecer. Eu vou colocar aquilo num banco de memória, é como se aquilo vai ficar lá até quando eu puder reagir. É como se eu falasse para a vida, para a existência, falar, vocês esperam que chega a minha vez. Então eu posso aí achar que chegou a minha vez quando tenho 15 anos, quando eu tenho 20, 25, 30, aí eu tenho reações que não têm o tamanho das situações que vão me acontecer. É aquela coisa de dar um tiro de canhão para matar uma mosca. Às vezes a pessoa tem um estado de agressividade muito grande para uma situação que não cabe aquele tipo de reação. E isso é como se eu fosse uma promessa de ser infeliz para mim mesmo, ou uma tendência de achar que eu só fico pleno quando eu me vingar das minhas más lembranças. Então, a pessoa acaba, na medida em que ela investe no doente, a cada ação da infância, da pré-adolescência, por não poder reagir, ela acaba montando um banco de memória, uma promessa para reagir a hora que der. E aí ela vai reagir assim, permanentemente. Quer dizer, isso significa montar um padrão de viver, um padrão que vai se repetir sempre. E o que seria fundamental para poder resolver, sanar uma maneira de viver que produz enfrentamento infeliz e culpas e mais ressentimento. Seria adquirir a capacidade de poder fazer uma autocrítica. E para fazer autocrítica, o cara precisa empilhar alguns anos de existência e muitos erros na sua relação com a vida para poder entender o que acontece com ela. Então, quando eu insisto com perguntas tipo quem sou eu? Esse quem sou eu, ele está estreitamente ligado à necessidade que eu tenho que entender da minha própria história e do meu processo de existência. Olhar para mim com mente aberta, olhar para mim com honestidade e tentar me entender como é que a minha história me construiu, e aí eu vou descobrir o porquê das deficiências da minha relação com a vida. Isso em programa anônimo de recuperação significa literalmente fazer um inventário da minha própria pessoa.
na medida em que eu paro para descansar de mim mesmo, paro temporariamente de produzir enfrentamentos infelizes, eu e me olho com honestidade, eu começo um processo de me reorientar. Afinal de contas, a vida não pode ser, eu não tenho direito de fazer da minha vida uma vida toda de enfrentamentos infelizes, seguindo a, a dinâmica de como se eu fosse um vingador de mim mesmo. O mundo me deve. Então, todas as minhas relações conjugais, as minhas relações profissionais, todas as minhas relações em todos os níveis com o mundo, elas vão representar uma produção ou uma reprodução de padrões que vão determinar mais um dia infeliz e mais débitos acumulados ao longo do meu viver. Talvez as doenças físicas, inclusive, tenham também origem aí. Os cânceres, as dificuldades no físico vão aparecendo na medida em que a minha vida, na minha relação com o mundo, ela não consegue entrar num nível de correção e num nível de razoabilidade para que eu possa ter um pouco de paz. No plano psicológico, emocional, mental, eu vou estar bastante comprometido, vamos dizer, neurótico, profundamente neurótico, desconfiado do mundo e agredindo antes que eu penso que as pessoas possam me agredir, sendo grosseiro, sendo bastante uma energia bastante negativa na minha relação com o mundo que me cerca. Eu preciso conviver com pessoas, ir a lugares, e as pessoas são meu grande obstáculo. Eu não consigo viver com o mundo que me cerca. Eu estou sempre mais desconfiado de alguns, menos desconfiado de outros. Isso é doença pura e isso pode ser sanado, segundo uma irmandade fenomenal chamada Neuróticos Anônimos. Esse estado neurótico tem cura. A pessoa pode se transformar numa pessoa natural, normal. E no plano espiritual, eu também adoeço, porque se toda a natureza que me cerca é harmônica, se todos os rios correm para o mar, descem em busca do maior, que é o mar, por que eu tento me apartar do todo que me cerca? O todo que me cerca é a espiritualidade pura. É como se fosse o mar no qual eu estou imerso. E na medida em que eu me isolo e que eu vou ficando cada vez mais indiferente a pessoas e acontecimentos que estão à minha volta, eu vou me transformando num ser cada vez mais e mais e mais doente. Então, no plano espiritual, entrar em conflito com a normalidade que me cerca. Digamos que em volta de mim está existindo uma bela primavera, setembro vem com a sua beleza, setembro chega com as suas flores e perfumes, setembro vem com toda a sua harmonia maravilhosa que se repete sempre, trazendo para a vida as belezas que a natureza propõe, e no meio de um setembro, em pleno setembro, eu sofro como cão. Isso é uma incoerência, é entrar em conflito com a vida, é estar numa relação de agredir a própria vida que me cerca, agredir os perfumes das flores, da murta, os perfumes da dama da noite, agredir a lua cheia que me olha lá de cima do céu, agredir um tempo, agredir a paz que me circunda. A tendência do homem é se entregar nessa correnteza espiritual, que é o todo que o cerca, ou mergulhar num sofrimento único, sozinho, distante de tudo que possa representar amor, representar paz de espírito. A paz de espírito, ela não é
ela não é atacada, ela não é impedida a partir das dificuldades que a pessoa vai vivendo. Uma pessoa que vive em estado de aceitação plena, uma pessoa que compreende na sua profundidade a vida que o cerca, as pessoas e suas razões, as pessoas e suas dificuldades, sua pequenez de existir, a sua necessidade de crescer, mesmo nunca percebida, conseguir perceber todo esse universo que nos rodeia, na medida em que o mundo cresce à minha vista, na medida em que eu o percebo com cada vez mais plenitude, a paz tão sonhada começa a me habitar também. Então, defeito de caráter não são anormalidades que estão necessariamente aí, tipo, comerás o pão com o suor do teu rosto e serás condenado a uma vida eterna de sofrimento. Não, o sofrimento está ligado à minha própria administração. Uma pessoa que consegue viver bem e aceitar as coisas que estão à sua volta é uma pessoa que anda com uma placa nova pendurada no seu pescoço, escrito agora sobre nova direção. O autoentendimento, a busca de si mesmo, a necessidade de conseguir compreender tudo isso a partir do mim, conseguir mergulhar nessa coisa maravilhosa que é o todo que nos circunda, conseguir parar de pensar e conseguir perceber o mundo pelos outros sentidos que geralmente nós não usamos, pelo sentido da audição, perceber os sons que nos circundam. Quando nós percebemos os sons, os barulhos outros que são produzidos à nossa volta, a gente começa a perceber que existe um mundo imensamente maior além de cada um de nós, dentro desse universo maravilhoso. Ouvi os passarinhos, o rio, ouviu o som da água do rio correndo, suave. Perceber pela visão, na noite, no silêncio da noite, perceber as folhas do arbusto à volta da gente, balançando, empurradas pela brisa suave que vive nas noites de calor. Ouvir o som dos bichos que cantam de noite para preencher a solidão do silêncio, a solidão do homem. E a solidão do homem, a solidão da vida, ela é debelada, ela é expulsa da existência, na medida em que eu percebo que vivo dentro de um contexto imensamente maior do que eu mesmo, de que eu sou uma finita e pequena parte de tudo isso. E quando eu percebo todo, eu me sinto imensamente maior e capaz de existir com muito menos dificuldades do que existia antes. Então, perceber a si mesmo, fazer uma reflexão profunda na busca da minha maneira de funcionar, da percepção de que dos padrões que me habitam e que vêm históricos dentro da minha vida como parasitas exigindo de mim que eu seja infeliz a cada relação, a cada palavra, a cada enfrentamento. Na medida em que eu percebo o meu próprio funcionamento, eu descubro que o único mal que me habita é produzido por mim mesmo. Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de me fazer infeliz, por qualquer razão que seja. A aceitação de si próprio, a aceitação da vida como ela é, das coisas como elas são, é que vai definir a paz dos meus dias. O ser humano nasce para poder ter paz
E a paz é uma busca constante de entendimento da vida e de tudo que a habita em torno de cada um de nós. É se desmanchar nesse todo e se sentir parte, é só daí, se sentindo parte, é que cada um de nós vai sentir pelas primeiras vezes a gratidão de poder estar presente nesse plano por aqui. Portanto, defeitos de caráter ou pecados no linguajar das pessoas religiosas são dificuldades que nós mesmos nos impomos para que talvez a gente possa se vingar de situações que moram dentro de nós mesmos, como se fossem doenças graves, terríveis, que exigem que a nossa vida seja vivida afundada na mais profunda miséria. É como se a gente cumprisse ipsis literis o lema de que viver é sofrer. E, na verdade, viver não é sofrer, viver é compreender. E da compreensão vem o movimento de busca, e da busca vem as descobertas que não param. É como se fossem cortinas abertas para um entendimento mais profundo de si mesmo e de todo esse teatro maravilhoso que nos cerca, que é a vida plena de tudo que está aí, das árvores, das pessoas e de toda a existência material, espiritual, de todo o perfume que passa pela gente, e muitas vezes a gente nem percebe a existência deles. De colocar o foco sempre nas dificuldades que a gente vive e impedir que as soluções sejam percebidas, e elas muitas vezes estão simplesmente a um palmo de nossos próprios olhos. Então é isso, é profundamente importante poder estar dentro de um processo de busca intensa de respostas às quais a gente nunca as tem plenamente, porque a vida é uma continuação eterna, é que não acaba, e se a vida não acaba, nada que pertença a ela acaba também. Tudo é eterno, tudo, absolutamente. Obrigado aí pela atenção de quem está por aí comigo e me mandando, todos vocês aqui que estão mandando mensagens, principalmente de aniversário, que hoje eu estou fazendo 71 anos e muito feliz por existir por aqui junto com vocês e por estar caminhando há tanto tempo nessa busca imensa e misteriosa de descobrir tudo o que está aí por ser descoberto. Um bom final de semana, um bom domingo, e que na próxima semana todo mundo consiga um pouco mais de paz, alegria e um encontro real com a bondade, com a generosidade e com as grandes características que vão nos tornar cada vez mais sábios e mais pacíficos diante da nossa relação com o mundo. Um grande beijo, eu amo todos vocês.